Muito bem, pessoal, bora conferir a entrevista do João Martins falando aí qual foi a estratégia do Abel Ferreira para conseguir sair com a vitória no jogo de hoje aí contra o São Paulo, né, com um gol do Vitor Roque no finalzinho da partida e segue líder do Campeonato Brasileiro, galera. Então vamos acompanhar toda a entrevista aqui agora, né, e vou dar os créditos aqui para a ESPN Brasil, o link vai estar na descrição, e o Verdão, quinta-feira, tem o Bolívar pela Libertadores, né, então o Verdão segue líder da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de mais, queria começar a dar os parabéns neste dia especial para todas as mães palmeirenses, em nome da Comissão Técnica, dos jogadores, toda a estrutura do Palmeiras. É um dia que é muito especial, principalmente para todas as nossas mães. Falando do jogo, e começando com a última pergunta, sim, nós sabíamos que esta temporada ia ser uma temporada muito desgastante. Estávamos a ter opções para todas as posições, um elenco um pouquinho mais equilibrado em todas as posições. Sabíamos que ia ter, que faz parte deste contexto, ter muitas lesões, e quando se tem algumas lesões temos que ter sempre opções válidas que continuem a manter o nível e a consistência da equipa. E se formos ver, dos jogadores todos que estão hoje sentados no banco, ou quase todos eles passaram por problemas físicos já nesta temporada. Murilo, Veiga, Maurícios, o Felipe no início, todos eles já passaram pelos seus problemas. E o que nós queremos é que todos estejam preparados para quando esse problema aparecer. Claro que nós não queremos que eles apareçam, queremos contar com todos para poder ter opções de escolha, mas quando esses problemas aparecerem, estarmos preparados para a substituição do mesmo nível, e é para isso que trabalhamos todos os dias, que exigimos mesmo aos que não jogam, para quando aparecer a oportunidade eles poderem aproveitá-la, tal como hoje foi. Os que entraram muito bem, conseguiram acrescentar, conseguiram continuar com intensidade, e o discurso que nós passamos é sempre que o jogo não se ganha só com 11, ganha-se com 15, ganha-se com os 23 que trabalham, os 25 agora, com o Bruno, que trabalham lá todos os dias, e é assim que nós queremos continuar, com poucas lesões, sabendo que elas vão acontecer, mas evitá-las o máximo possível. Relativamente ao jogo, sim, foi uma vitória importante, com um adversário direto, que ainda não tinha perdido este ano, com um adversário que é muito difícil de fazer golos, apesar de também fazer poucos, mas é muito difícil de fazer golos. Viu-se os últimos dois jogos contra eles, um ficou 0-0, outro 1-0, gol de penalti. Se conseguíssemos ter sido um pouquinho mais eficazes no início, nas oportunidades que tivemos, se calhar a história tinha sido outra. Mas como diz o nosso treinador, o jogo só acaba quando termina, quando o árbitro apita, e lutamos até ao fim. Infelizmente conseguimos ganhar os 3 pontos hoje. João, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E o que foi conversado durante o intervalo da partida, porque deu para ver um Palmeiras finalizando mais no segundo tempo e buscando nessa vitória até o último lance contra o São Paulo. E aproveitando, como você acabou de falar sobre calendário, desgaste, com a classificação antecipada na Libertadores, existe algum planejamento para mesclar o time nesses 2 últimos jogos contra Bolívar e Sporting Cristal? Boa noite. Primeiro, no primeiro tempo tivemos 2 claras chances de abrir o jogo. Falámos logo nisso, a dizer que o São Paulo, como defende muito bem, precisávamos de ser um pouquinho mais eficazes, e precisávamos de arriscar um pouquinho mais, muito mais remates fora da área, mais situações de cruzamento, e foi isso que fizemos um pouquinho mais no segundo tempo. Também é normal o desgaste dos jogos consecutivos, as equipas começam a ceder um pouquinho mais de espaço. O São Paulo não tinha cedido esse espaço no primeiro tempo, fomos nós que o conquistámos. No segundo, o jogo abriu um pouquinho, tanto nós quanto o São Paulo, e aconteceu mais finalizações. E preparar o intervalo, o que é que eu posso dizer? Nós preparámos 6 substituições, que foi o que nos disseram ao intervalo, porque o Wendel tinha saído com contusão, ao qual o quarto árbitro passou essa informação, e nós preparámos-nos para isso. Quando o jogo começa, o segundo tempo, o árbitro já não sabia. O quarto árbitro andava perdido. Depois disse que eles não entregaram o papel porque não tinham papel. Depois, afinal, o São Paulo já não queria a contusão. Afinal, é só 5 substituições já no decorrer do segundo tempo. E ao qual nós pensamos, nós só queremos que as regras sejam cumpridas. Tal quando o lance que o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé e não o deixou correr.
Mesmo perdeu a bola 3 segundos depois da gente viu que já ia em esforço, ou seja, nós só queremos o critério igual para todos, não andar agora marca, a seguir não marca, e depois dá amarelo, depois não dá, porque ao nível mental é um desgaste tal que nós só queremos as coisas tal como elas são. Não queremos nem mais nem menos, não queremos ser beneficiados, não queremos ser prejudicados, queremos as coisas tais como elas são. E as regras são para se cumprir. Ou seja, não pode acontecer isto, não pode nós chegarmos ao intervalo para planear uma coisa e depois durante o segundo tempo já é outra, uma desorganização tremenda. Isto mostra muito que o para o qual nós muitas vezes lutamos e queremos e tentamos e que passa da nossa forma de controlar e às vezes perdemos um pouquinho o nosso controle porque não está nas nossas mãos. E nós só queríamos que as regras fossem cumpridas, mais nada. Pronto, dei este extrazinho porque me falou do planeamento ao intervalo. Boa noite, professor Martins, aqui é o João Quer do Verdazo. João, o Vitor Roque hoje chegou a 3 gols em 3 jogos, mas apesar dessa excelente fase que ele está, ele começou o jogo hoje no banco. A gente imagina que vocês já previam que o São Paulo ia chegar bem fechado e talvez o Lopes fosse uma arma para tentar furar essas linhas, né, através de cruzamentos e tal. Eu queria entender se foi por isso a opção pelo centroavante e até que ponto, para vocês e toda a comissão técnica, a questão de estratégia, né, a questão tática pode se sobressair a um bom momento de um jogador. Obrigado. O ter várias opções para muitas posições, ou para todas as posições, tem essa parte boa. Que tivemos um jogo muito desgastante no Paraguai com os 2 jogadores da frente, apesar do Vitor ter jogado até ao fim, só podemos fazer 5 substituições, o Estevão acabou no limite, sabíamos que se começássemos com os 2 poderíamos ter alguns déficits de pressão, de comportamentos, de intensidade, então foi uma decisão estratégica por essa substituição, porque conseguimos ter um plantel equilibrado, um elenco equilibrado, que dá para poder pensar mais, dar mais dores de cabeça ao treinador, porque se só tivéssemos um, tinha que jogar o Vítor, até não conseguir mais. Mas visto que conseguimos ter um elenco muito equilibrado, conseguimos ter estas nuances estratégicas, conseguimos pensar um pouquinho mais no que é que o jogo nos pode dar, no que é que o adversário faz, jogando o Lopes, o que é que nos vai dar. Se jogar o Vítor, o que é que nos vai dar? Conseguimos trabalhar um pouquinho isso e foi uma decisão somente técnica de hoje o Vítor começar no banco de suplentes. Então é isso aí, né, pessoal? Vitória importante do Palmeiras para cima do São Paulo no finalzinho, quando tudo parecia que iria terminar em empate, né? O Vitor Roque, uma bola praticamente perdida, foi na linha de fundo ali, conseguiu recuperar essa bola, tocou ali para o meio da área e se posicionou e a bola acabou sobrando para ele poder fazer 1-0 no finalzinho, né? Ainda o VAR teve que ir verificar para ver se o gol não tinha sido, se tinha sido legal, né? Porque o bandeirinha levantou a bandeira falando que foi impedimento, mas aí o VAR salvou o Verdão e conseguiu confirmar o gol aí, o Verdão ganhando de 1-0 e mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então o Palmeiras segue líder, a briga lá em cima tá bem embolada, né? Cruzeiro agora bem colado também, Cruzeiro, Red Bull Bragantino, que é o próximo adversário do Palmeiras no Brasileirão, Flamengo também, que conseguiu uma vitória hoje aí, né? Se o Palmeiras empatasse, o Verdão iria perder a liderança do Brasileiro, né? Então o Palmeiras conseguiu essa vitória no finalzinho, muito importante aí, e segue o líder do Brasileirão, né? Então ali tá no topo ali Palmeiras e Flamengo ali colado, né? Então o Verdão precisa ir fazendo seus pontos aí, e agora o Brasileirão tá começando a tomar forma, né? Então lá na frente esses pontinhos vai fazer muita diferença aí se o Palmeiras quiser ser campeão, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam dessa partida aí do Verdão, né? Então vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!